Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. E no vídeo de hoje eu vim aqui regravar uma tag, que ela é uma tag original que eu criei aqui no canal faz uns 4 anos, que se chama tag Flop Literário. Originalmente essa tag tinha 12 perguntas, mas eu acabei tirando a 12ª, que era uma indicação, né? Então era basicamente pra quem fosse responder essa tag fosse indicar outras pessoas, pra assim criar uma corrente. Mas como ultimamente eu não tenho tagueado ninguém, então eu resolvi tirar. Então se você quiser fazer essa tag também, pode fazer sem se sentir pressionado em ter que taguear outras pessoas, tá bom? E já que eu falei sobre isso, se você tiver interesse em fazer, você pode fazer no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook. Só não esquece de avisar que você viu essa tag aqui, que ela é original do Café com Dan, beleza? A primeira pergunta é, utilizando o seu Scoob ou Goodreads, ou enfim, qualquer outro tipo de método que você utilize para registrar suas leituras, quantos livros você já abandonou? E antes de eu falar o número de livros que eu abandonei, eu quero dizer que eu sou adepto a abandonar livros se eu não estiver no momento certo para ler eles, e a gata ela tá aqui subindo nos livros. Eu sou um adepto a abandonar livros se eu não estiver curtindo a leitura. Eu detesto me sentir preso no livro, me sentir obrigado a terminar um livro, porque eu encaro a leitura como algo prazeroso, como um hobby. Então, se naquele momento eu não tô curtindo muito o livro, eu abandono e aí, enfim, eu pego ele alguns anos depois, alguns meses depois. Mas esse ano em específico eu andei resgatando alguns livros de abandonados, então essa lista ela diminuiu para 9 livros, então neste momento eu tenho 9 livros abandonados. E tem alguns aqui, na verdade tem 3 aqui que eu tenho certeza que eu vou resgatar eles, pelo menos é a minha ideia resgatar eles um pouquinho depois. A segunda pergunta é um livro que tem uma capa incrível, mas só isso mesmo, porque é história. Para essa pergunta eu escolhi Armada do Ernest Cline, eu gosto muito dessa capa, ela é bem no estilo daquela primeira capa de Jogador Número 1 que eu vou deixar aqui do lado. Eu gosto muito dessas duas capas, infelizmente minha edição de Jogador Número 1 não é nessa capa. É uma coisa mais clean, é uma coisa mais limpa, mas é uma capa que me atrai. Eu gosto de livros com esse tipo de capa, né, com essa coisa mais simples e também mais conceitual. E aqui diz muito sobre a história, né, pode parecer que não, mas essa capa ela diz muito sobre a história. Mas assim, eu peguei a Armada depois de ler Jogador Número 1, eu conheci o autor em Jogador Número 1 e depois eu fui pra Armada. Mas a história de Armada era uma coisa muito decepcionante. Porque você vem daquela euforia que foi Jogador Número 1, daquele monte de coisa, um monte de informação que estava acontecendo, pra você vir pra um livro assim, que ele é mais parado, e que existem muitos pontos que eles são mega convenientes pros personagens principais, e a história ela é meio que feita de qualquer forma, ela é construída de qualquer jeito, não é uma história que ela vai te instigar tanto quanto a Jogador Número 1, mas eu acredito que teve gente que gostou bastante de Armada. É que pra mim foi uma leitura, assim, em comparação com o primeiro livro que eu li do autor, foi uma leitura muito fraca mesmo. A terceira pergunta é um livro que todo mundo gosta, menos você. E pra essa pergunta eu escolhi Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng, porque vocês sabem que eu não curti. Eu comecei a ler esse livro na Book do Batona e eu fiquei numa ressaca porque eu me forcei a terminar esse livro porque eu queria entender o que ele tinha de tão legal, o que ele tinha de tão demais. Vou deixar aqui nos cards o vídeo de resenha que eu fiz pra esse livro. Essa foi uma das melhores resenhas que eu fiz, porque é de um livro que eu não curti, mas que eu consegui falar sem jogar ódio gratuito, sabe? Mas eu basicamente não curto esse tipo de livro, não é esse livro em si, porque eu também não curti o livro da J.K. Rowling, que foi o Morte Súbita. Eu não curto dramas familiares. Geralmente esses livros, eles não terminam de uma forma que você se sente completo depois que você termina. Você fica pensando, é claro, não tem como você ler um livro desse e você não ficar pensando sobre as críticas que a autora faz, mas não é o tipo de livro que você vai terminar se sentindo completo. Sentindo como se o problema maior tivesse sido resolvido, entendeu? Então é por isso que eu não curto esse tipo de narrativa. Não é nada contra Pequenos Incêndios, é contra o estilo mesmo, o gênero, essa questão aí de dramas familiares. Pra mim não funciona, infelizmente não funciona. A quarta pergunta é um livro de um autor que você ama, mas que você não gostou tanto assim. Eu acabei escolhendo então Mistborn, a Liga da Lei, que é um dos livros que eu li recentemente, eu li nesse mês de setembro. Isso, mês de setembro. Eu conheci o Brandon Sanderson na primeira era de Mistborn, essa daqui é a segunda era, tá bom? Entre a primeira e a segunda era, essa segunda era ela é muito mais fraca. Eu acho que a única coisa que me fez terminar o livro é justamente estar inserido naquele universo que eu já tinha curtido muito, mas a história ela é muito fraca, ela é muito diferente da primeira era. Esse livro aqui ele se passa 300 anos depois dos acontecimentos do Herói das Eras, e o mundo ele já passou por algumas reformas, tem uma revolução industrial aqui, então existe uma coisa de carros agora, os carros eles começaram a ser produzidos, existem armas, existe uma questão de tecnologia que não existe na primeira era. A primeira era se trata de uma era medieval, a segunda era já é uma era mais tecnológica.
Não, claro, não tem nada a ver com o que a gente vive hoje em dia, mas em um universo em que antes se falava sobre cavalos e depois se fala sobre carros, a gente vê que teve uma grande evolução tecnológica por aqui. Mas o personagem principal, ele não te cativa, você não se sente imerso na história, você fica a todo momento pensando quando é que vai ficar bom. Eu só posso dizer isso, ele é muito diferente da primeira era de Mistborn, e foi o livro que mais me decepcionou do Brandon Sanderson. A quinta pergunta é um livro que você não releria nunca, e eu vou deixar a capa aqui do lado porque o livro tá lá em cima, mas é basicamente As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, porque eu não consigo suportar o final dessa história. Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, eu passo um pano bonito pras Crônicas de Nárnia, tá bom? Mas eu não consigo ler o final sem me sentir, assim, numa crise existencial, porque o final, ele é uma coisa que eu não sei nem explicar o que é o final sem dar spoiler. Mas você que já leu as Crônicas de Nárnia sabe que o final é mega, assim, chocante. E pelo menos me deixou muito, muito triste. E eu fiquei muito, cara, sem saber o que fazer depois disso, sabe? Então ele foi um livro que ele me deixou numa ressaquinha literária. E eu lembro muito bem desse período de ressaca. E é justamente por isso que eu não releria. Não quero passar de novo pela experiência de ler o final das Crônicas de Nárnia. A sexta pergunta é um livro que teve a sua leitura adiada várias e várias vezes. E aqui basicamente posso falar sobre um livro que eu adiei, mas que no final eu acabei lendo. Ou que eu ainda não li, mesmo assim, tipo, depois de anos adiando a leitura. E esse livro ele também tá lá em cima, mas é basicamente As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Eu lembro que eu comprei esses 4 livros em uma promoção do Submarino, se eu não me engano. Eu paguei R$ 20 nesses 4 livros. Eu li o primeiro muito sofridamente, porque eu era muito novo. E quem já leu As Brumas de Avalon sabe que ele não é um livro fácil. Ele tem uma escrita um pouco mais antiga mesmo, justamente por conta da data de escrita e publicação dele. Mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa que qualquer um vai conseguir pegar em qualquer momento pra ler. Eu era muito criança, então obviamente eu não tinha como ler, entender e gostar. Mas eu pretendo sim, algum dia, ler As Brumas de Avalon. Já pensei várias vezes em fazer um projeto de leitura conjunta, mas eu sempre abandono porque eu fico, ai, não sei. A sétima pergunta é um livro que você estava gostando, mas a leitura começou a ficar estranha ou chata e você acabou desistindo dela. E eu acabei escolhendo aqui Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, que eu falei, inclusive, sobre esse livro lá naquele vídeo de indicações de livros no Kidon Unlimited, que você pode acessar aqui nos cards se você quiser assistir. Tem 5 dicas de ficção científica nesse vídeo, caso você sinta alguma curiosidade ou você queira conhecer mais ficções científicas e aproveitar o Kidon Unlimited. Mas basicamente eu peguei esse livro porque eu já tinha lido Blade Runner do mesmo autor. E aí, o que acontece? Eu pensei que todos os livros dele iam ser na mesma pegada. Só que Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, ele é um livro com muita informação. É o dono da empresa de não sei o que, e o criador de não sei das quantas, e as drogas que fazem não sei o que, e as pessoas que estão em Marte, tem as pessoas que estão na Terra, e as pessoas que estão na Terra têm que andar com um ventilador, porque senão elas derretem e morrem. Eu me senti muito confuso. Eu tava curtindo muito esse negócio de, meu Deus, 2 drogas, a Chills e a... como que é o nome da outra? Candy. Tava muito legal, eu queria muito saber qual que era o rolê dessas drogas, o que que ia dar no final. Só que eu fiquei muito confuso com a forma de escrita, com a narrativa e principalmente com o tanto de personagem que tem nessa história. A oitava pergunta é o livro que você abandonou, mas acha que se lesse em um outro momento até poderia dar certo. Assim, desculpa pros amantes dessa história, tá? Mas esse livro, no caso, é o Nevernight, do Jay Kristoff. Não abandonei porque eu odeio o Jay Kristoff, porque eu odeio o Nevernight. Eu abandonei exatamente porque eu não estava no momento de ler, né? Eu peguei ele pra ler, eu comprei ele, imaginei que ele seria um livro que me ajudar numa ressaca literária, mas foi uma leitura muito cansativa por motivos de página branca. Já não estava no momento de amo ler. Aí eu ainda peguei um livro com página branca que dá pra você ler 3 páginas à frente. Então, eu não tava conseguindo mesmo, não tava me pregando na história. Tava achando meio cansativo pegar esse livro só porque a gente tinha começado, então eu acabei abandonando ele. Mas eu tenho certeza que esse tipo de livro é o tipo de livro que eu gosto. Então em um outro momento, quando eu tiver muito amando ler fantasia, eu com certeza vou pegar Nevernight de novo. A nona pergunta é um livro da sua estante que você não tem curiosidade nenhuma de ler. E eu acabei escolhendo O Código da Vinci, do Dan Brown, que inclusive eu vou até separar pra dar pra biblioteca. Porque, não sei, eu comprei esse livro justamente porque ele tava barato na Americana. Acho que eu paguei 10 ou 5 reais nele. E não tenho bode com o autor, não tenho o ranço da história. Simplesmente não tenho vontade nenhuma de ler, comprei só porque tava barato. A gente sempre tem essas fases, né? A 10ª pergunta é um livro que te dá um negócio do sexto sentido e você sente que vai ser flop. E eu acabei escolhendo 2 livros. O primeiro é Uma Escada para o Céu, do John Boyne. E o segundo é Passarinho, de quem mesmo? Crystal Chan. E eu escolhi esses 2 livros especificamente porque eu solicitei eles no Scooby justamente porque eu vi que eles estavam disponíveis. Eu até nutria o interesse por cada um deles, mas não era algo que eu dissesse, nossa, eu realmente quero muito ler esses livros. E se vocês forem ver, eles não têm uma diagramação assim tão confortável. O passarinho até que ele
é mais confortável do que o Uma Escada para o Céu, porque olha esse daqui, gente. Dá pra você ler 3 textos da faculdade em uma página. E a última pergunta é um livro que você não aguenta mais ouvir falar sobre e que com certeza você não vai ler. Eu acabei escolhendo qualquer um livro da Sarah J. Maas, porque eu não tenho interesse nenhum em ler, principalmente depois de algumas tretas dela virem à tona. Já não tinha interesse antes, já não são livros que eu curto, já não são o tipo de histórias que eu curto. Eu já nem tô mais nessa fase mesmo de ler tanto high fantasy assim. Então assim, Trono de Vidro, o Corte de Espinhos e Rosas, esse outro que vai sair, Cidade da Lua Crescente, não tenho nenhuma vontade. E quanto mais as pessoas falam sobre esses livros, menos vontade eu tenho de ler. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no joinha que me ajuda bastante. Caso você ainda não seja inscrito e gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve para receber toda semana os meus vídeos aí na sua aba de inscrições. E novamente, se você tiver interesse em responder essa tag, eu vou ficar muito feliz em ver a sua resposta. Então, se for no Instagram, me marca. Se for no Twitter, me marca também. Se gravar um vídeo, já me grita nas redes sociais pra eu ver. E só não esquece mesmo de falar que você viu essa tag no meu canal e que ela é uma tag original do Café com Dan, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!